Bom dia, gente. Vamos, então, dar início à nossa aula. Como o assunto é muito grande, muita coisa para falar, então vamos começar bem dentro do nosso horário mesmo, para dar tempo de falar tudo. Vamos orar antes, para a gente começar? Deus, nós te agradecemos, te louvamos por esse dia. Pedimos para que o Senhor esteja aqui conosco enquanto a gente estuda a Tua Palavra. Que o Senhor nos guie e que o Espírito Santo ilumine a Tua Palavra para que ela possa causar diferença nos nossos corações, nas nossas vidas. Nos guia, nos ajuda e que seja tudo feito para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom, então, se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um grito aqui também, tá? Porque o assunto realmente é muito grande. Então, a gente vai começar o nosso estudo. A gente está estudando as doutrinas da graça, né? E hoje a gente termina, a gente vai estudar a última, que é a perseverança dos santos. Então, vamos começar fazendo só uma breve, bem breve mesmo, recapitulação do que a gente viu até aqui, porque a ordem dos fatores aqui é importante para a gente entender. Então, a gente começou com depravação total, né, que o nosso coração, nós estudamos que o nosso coração foi depravado pelo pecado, então nós temos a necessidade de um Salvador, porque nosso coração foi depravado de tal maneira que a gente mesmo não consegue consertar o nosso coração. Fomos para a eleição incondicional, né, em que a gente estuda em que Deus, em sua soberania, nos predestinou desde a eternidade para sermos filhos dele, por meio de Jesus. Depois fomos para a expiação limitada, né, que a gente estuda como que o nosso Salvador Jesus Cristo foi enviado para morrer pelos nossos pecados, pelos pecados dos eleitos. E semana passada a gente estudou a graça irresistível, né, em que a gente é atraído de forma irresistível pela graça salvadora de Jesus. Hoje, então, a gente vai estudar a última doutrina da graça, que é a perseverança dos santos. Então, a pergunta que a gente pode fazer, especialmente depois de ter estudado esses 4 pontos, né, anteriores, é tipo assim, o que vem agora? Né? O que vem depois da salvação? Tipo assim, o que me garante que todo esse trabalho que foi feito, idealizado por Deus, executado por Cristo e aplicado a nós pelo Espírito Santo, o que me garante que todo esse trabalho não vai perder sua força com o tempo? Né? Beleza, aceitei Jesus hoje, aí daqui uma semana, o que me garante que esse trabalho todo vai continuar válido, né? Vai continuar com força? Se a gente pudesse resumir as dúvidas quanto a essa doutrina da perseverança dos santos, porque são várias dúvidas que essa doutrina levanta, e resumir todas essas dúvidas numa única pergunta, seria tipo assim, os cristãos perdem ou não perdem a salvação? Um cristão que foi genuinamente salvo, genuinamente restaurado, redimido, ele pode perder a salvação? Essa é a pergunta que meio que resumiria as dúvidas dessa doutrina que a gente vai estudar hoje, que é a perseverança dos santos. Então, a gente vai tentar responder essa pergunta ao longo aqui do nosso estudo, né? Claro que a gente não vai conseguir esgotar o assunto, porque é um assunto bem complexo. E antes da gente entrar no tema mesmo, no texto que a gente vai ler, é importante a gente deixar claro um elemento muito importante dessa doutrina e que vai estar presente em toda a discussão. Então, assim, enquanto a gente estiver conversando aqui, estiver expondo o assunto, tenha isso em mente, esse elemento que meio que é a base, não sei se é a base, mas sim uma das bases para isso que a gente vai conversar, que é o fato da soberania de Deus e responsabilidade humana. Né? O que isso significa? Deus é soberano, ele faz acontecer tudo o que ele quer, ele decreta a sua vontade e a sua vontade acontece. Mas o fato dele ser soberano não anula as nossas responsabilidades. Nós ainda temos responsabilidades, escolhas, decisões. Né? E as duas coisas, por mais que elas pareçam ser muito, tipo assim, que não dá para paralelas, digamos assim, mas elas coexistem. Essas duas coisas coexistem. O fato de Deus ser soberano e o fato de nós sermos responsáveis. As duas coisas coexistem. Como? A gente não faz ideia, mas coexiste. Então, a gente tem que ter essa realidade em nossas mentes à medida que a gente estuda esse assunto. Então, eu vou pedir para você deixar isso aí guardadinho aí na sua mente enquanto a gente estiver conversando, porque a gente vai, né, tudo aqui vai voltar muito nessa realidade. Né? Então, mesmo que a gente não entenda como isso é possível, o fato de Deus ser soberano e ainda assim nós sermos responsáveis, a gente não entende como que isso acontece, mas a Bíblia deixa claro que essa é a realidade em que a gente vive. Mesmo que a gente não entenda, é uma realidade que a gente tem que acreditar. É o que a Bíblia nos ensina. Então, mantenha essa verdade aí na sua mente enquanto a gente estiver conversando sobre o assunto de hoje. Tá? Então, vamos agora ao texto que a gente vai usar como base. A gente vai ler outras referências bíblicas aqui também, mas a gente vai construir o nosso pensamento a partir de Hebreus 6. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 6.
Então, vamos lá. Hebreus capítulo 6, vocês vão notar aí na tradução de vocês, eu estou lendo a tradução NAA, que o texto começa com por isso, com a expressão por isso. Então, só dando um contexto do que está acontecendo aqui, porque o autor está concluindo um pensamento que foi dito antes, né? Então, no final do capítulo 5, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem que é, ele está falando que os seus leitores, que ao que parece, né, provavelmente Hebreus foi escrito para uma igreja ou para um grupo de cristãos que já estava na fé há muito tempo, já estava na caminhada há bastante tempo. Mas aqui no final do capítulo 5, o autor está falando que essa galera, que por mais que estivesse na fé há muito tempo, eles ainda eram como crianças. Porque eles não podiam comer comida sólida, porque eles precisavam aprender de novo os princípios elementares da palavra de Deus. Então era como tipo assim, olha, vocês já estão na igreja há muito tempo, mas vocês ainda estão precisando aprender coisas que já eram para vocês terem aprendido há muito tempo. Então, é como se tivesse que estar toda hora repetindo a mesma coisa, a mesma base do cristianismo para essa galera que estava na igreja há muito tempo. Então, é esse pensamento aqui que dá fim, né, ao capítulo 5 e que vai dar início aqui meio que a conclusão que ele vai chegar no capítulo 6. Tá? Então, com esse pano de fundo, a gente vai ler aqui. Vamos começar com os primeiros versículos aqui. A gente vai ler Hebreus capítulo 6, de 1 a 3. Então, me acompanhem aí na leitura. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então, vamos voltar aqui para o nosso contexto. Os leitores dessa carta, vamos lembrar aqui que é o final do capítulo 5, né? Os leitores dessa carta, eles haviam se tornado lentos para aprender, e ainda eram como crianças quando já deveriam ser mestres. Então, parece que uma certa preguiça tinha se instalado ali no povo, e por isso o autor aqui no capítulo 6, a gente vai ler o capítulo todo, ele vai fazer uma série de advertências a respeito do perigo de não perseverar na fé. E aqui, no início do capítulo 6, vocês vão ver uma fala dele aqui, que ele fala, quando o autor fala, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, ele não está querendo dizer que os ensinos elementares devem ser abandonados. Não é isso que ele está falando. O alerta aqui é o seguinte, que já está na hora de edificar sobre esses ensinos elementares. Então, olha, vocês já sabem que Jesus morreu por vocês já conhecem a questão do pecado, vocês já sabem, a base do cristianismo vocês já sabem. Agora está na hora de avançar, está na hora de construir em cima disso que foi ensinado para vocês. Então, aí esse é o pano de fundo, né, é o que dá início aqui ao capítulo 6 que a gente está vendo. E agora a gente chega na parte que a gente vai explorar mais o nosso estudo, que é a partir do verso 4. Eu quero que vocês prestem muita atenção enquanto a gente estiver lendo, porque justamente esse texto aqui é usado por muita gente para defender a ideia de que um crente verdadeiro, que foi genuinamente salvo e regenerado, pode sim perder a salvação. Então, a gente vai ver isso. Então, o que eu acabei de falar aqui, só para deixar claro. Esse texto ele é usado por muitas pessoas que defendem que o cristão pode perder a salvação. Muita gente usa esse texto como base. Então, vamos dar uma estudada aqui para ver se esse texto está realmente falando isso, se ele realmente afirma que a gente pode perder a salvação. Vamos ler aqui, então, a partir do versículo 4, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Então, vamos agora dar uma explorada nesse texto aqui. À primeira vista, quando a gente lê, passa o olho aqui, parece que o autor está se referindo a um cristão genuíno. Porque, olha só, ele está falando de alguém que foi iluminado, que provou o dom celestial, que ele se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e provou até mesmo um pouco do mundo que há de vir, porque esse é um dos aspectos da salvação. A salvação não apenas nos garante uma vida eterna, mas ela já garante uma vida nova aqui. Então, a gente já começa a experimentar a eternidade aqui. Então, parece que o autor está falando de um cara que foi salvo realmente. Ele experimentou disso tudo.
Porém, o que ele continua aqui no versículo 6. Essa mesma pessoa, tendo experimentado tudo, ela caiu. E para essa pessoa que experimentou disso tudo, para essa pessoa é impossível haver arrependimento. É o que o texto está falando aqui. Então, à primeira vista, parece que, nossa, de fato, então uma pessoa que experimentou de tudo, experimentou do dom da salvação, né, viveu na igreja e tal, da comunidade, e ainda assim, então parece que é possível essa pessoa cair de tal forma que ela perde a salvação. À primeira vista, parece que o texto está falando isso mesmo. Mas vamos pegar alguns pontos aqui. Vamos perceber primeiro que essa passagem ela apresenta um problema para quem defende essa ideia de que é possível perder a salvação. Hipoteticamente falando, pegando como base esse texto aqui é um exercíciozinho de lógica. Se um cristão verdadeiro sofre uma queda que lhe custa a salvação, o autor está deixando claro que não tem mais chance para esse cara. Essa pessoa não pode ser reconduzida de novo ao arrependimento. Então, pela lógica, essa fala do autor de Hebreus já desmonta a ideia de que a gente precisa aceitar Jesus repetidas vezes. Porque ele está falando de um caso aqui que é uma queda irreversível, não tem como voltar. Então, já desmonta essa lógica de, não, você pecou, você tem que aceitar Jesus de novo. Cara, não tem jeito, porque o autor de Hebreus está falando aqui de uma queda irreversível, não tem volta. Em segundo lugar, vamos notar que o autor, aqui a partir do versículo 7, ele usa elementos agrícolas para explicar o ponto dele. A gente vê aqui sobre a terra que absorve a chuva e tudo mais. E essa linguagem nos lembra outra passagem muito importante para a gente entender a questão da perseverança. E aqui a gente tem que fazer um exercíciozinho, isso quando a gente está lendo a Bíblia, que a Bíblia não se contradiz. A gente tem sempre que lembrar disso. Então, quando a gente lê um ponto da Bíblia que às vezes a gente não entende, é muito importante a gente buscar outras referências que falam do mesmo assunto. Porque a gente vai ver, poxa, aqui está falando que aparentemente um crente pode perder a salvação, mas tem outro texto que está falando que não pode, então calma, o que está acontecendo aqui? Então, sempre lembrar de fazer esses exercícios de conexão entre os textos para a gente pegar, de fato, o que a Bíblia está ensinando. Então, pegando isso, essa questão de textos e referências e tudo mais, a partir desse texto aqui do versículo 7, a gente lembra de uma referência muito importante para a gente entender o que o autor está falando aqui, que é a famosa parábola do semeador, que Jesus conta lá nos evangelhos. Se eu não me engano, em Mateus capítulo 13, tem um registro dessa parábola. A gente não vai ler ela, por causa do nosso tempo aqui, mas vamos lembrar o que acontece nessa parábola. Jesus está contando sobre um semeador que saiu a semear, E ele fala, então, que esse semeador as sementes caem primeiro na beira da estrada, depois tem sementes que caem entre as pedras, depois nos espinhos e, por fim, na terra boa. E quando Jesus explica o sentido dessa parábola para os seus discípulos, ele mostra... O que ele está querendo explicar para a gente lá com essa parábola? Ele está mostrando as diferentes reações que nós podemos ter quando a gente recebe a palavra. Então, ele explica a questão da semente que caiu na beira da estrada e tudo mais. Mas, para o nosso contexto aqui, vamos destacar dois, que é o das pedras, quando as sementes caem no solo pedregoso, solo de pedras, E o solo com espinho, cai no meio dos espinhos. Então, o que ele está falando lá? O solo de pedras, quando a semente cai, a semente que representando a palavra, Jesus explica que o quê? O solo pedregoso, ele representa a galera que recebeu a palavra com alegria. Achou o evangelho legal. Poxa, gostei do que esse cara falou, achei interessante e tal. Mas não se aprofunda naquela verdade. Então, por mais que ele tenha achado o evangelho uma palavra muito bonita, sei lá, ele achou legal, gostou desse papo de Jesus e tudo mais, mas ainda assim ele não se aprofunda nessa verdade. Então, logo, ele abandona o evangelho. Esse é o solo de pedras, E em seguida, Jesus explica ele explica sobre o solo com espinhos, que também representa alguém que escutou a palavra, mas as preocupações da vida, que são representadas aí pelos espinhos, eles crescem e logo sufocam aquela palavra que foi ministrada a esse cara. E também ele abandona o evangelho. E aqui, essa ideia que Jesus coloca lá nos evangelhos é retomada aqui em Hebreus, porque ele vai usar de uma linguagem muito semelhante, porque ele está falando aqui de terra, de chuva, e plantas e tudo mais. Então, perceba que o que o autor está falando e também tomando como base o que Jesus explica lá nos evangelhos. O autor está deixando claro aqui, em Hebreus, que essa terra que não reage ao cultivo, que não reage à palavra que foi semeada, e que só produz espinhos, não produz bom fruto, essa terra vai ser queimada.
Né? É isso que o autor está falando aqui e que bate com o que Jesus fala também na parábola e também em outras partes, né? Quando ele fala sobre a árvore de bons frutos e tudo mais. A árvore que não produz bons frutos, essa árvore vai ser cortada e queimada. É a mesma ideia que o autor está falando aqui. Então, qual que é o sentido aqui que ele está falando? Ele não está falando, a gente vai entrar nisso aqui, na verdade, calma, deixa eu voltar. Para a gente perceber uma diferença crucial aqui entre que está presente tanto na fala de Jesus quanto nesse texto que a gente está estudando. Que é o quê? A diferença entre experiência religiosa e salvação genuína. Porque por mais que a gente tenha ouvido a palavra, pegando a parábola de Jesus, né, e principalmente o texto aqui de Hebreus, que é o texto que a gente está usando como base. Perceba, o grupo que o autor de Hebreus está descrevendo aqui, eles passaram por várias experiências cristãs. Né? Eles, como a gente viu aqui, que eles provaram da boa palavra, eles foram iluminados e tudo mais. Eles desfrutaram dos benefícios da nova aliança, eles provavelmente até participaram dos sacramentos, devem ter sido batizados, devem ter participado de ceia e tudo mais. E ainda assim, esse grupo, dentro desse exemplo aqui que Hebreus está colocando, caiu, mesmo tendo participado de tudo isso. E a coisa é tão grave que o autor ele fala aqui que eles estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, estão crucificando de novo o Filho de Deus e estão caindo no pecado de apostasia, que é essa rejeição total a Cristo. Então, e isso pegando então dentro disso que a gente falou, né? Essa diferença entre experiência religiosa e salvação genuína. Porque às vezes a gente acha, e talvez eu acho que eu tenho um pensamento muito comum, não, se eu for bom, se eu fizer boas obras e for na igreja de vez em quando, meu lugar já está garantido no céu. Né? Então, estou salvo. Só que aqui o autor está deixando claro para a gente que existe uma diferença. Você pode viver isso tudo, você pode passar a sua vida inteira na igreja e ainda assim cair. E isso significa que não houve uma salvação genuína aí. A gente vai ver isso. Vamos pegar agora outros textos bíblicos que falam desse mesmo assunto para a gente poder entender essa situação de forma mais clara. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, isso é Jesus falando. Aí Jesus diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso aqui é Jesus falando, né, no finalzinho do Sermão do Monte. Então olha só o que Jesus está falando. Ele está se dirigindo aqui a pessoas que tinham dons espirituais. Eles expulsaram demônios, eles profetizaram. E pessoas que tinham dons espirituais e que falavam que estavam agindo em nome de Deus. Só que ainda assim, mesmo esses caras tendo tudo isso, Jesus vira para eles e fala que nunca conheceu essas pessoas. De novo, o ponto que a gente falou aqui, a diferença entre experiência religiosa e salvação genuína. Jesus está falando disso aqui também. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12. Também uma fala de Jesus, né? Jesus diz o seguinte: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse trecho, né, João capítulo 17, na verdade, o capítulo todo é a oração sacerdotal de Jesus, que ele está fazendo um pouco antes de ser crucificado. E aqui, nesse versículo 12, ele está citando Judas, que talvez seja o maior exemplo, né, desse ponto que a gente está falando aqui. De alguém que participou das bênçãos do reino de Deus e ainda assim não entrou no reino. Ainda assim caiu. Judas, e a gente lembra da trajetória dele, ele tinha dons. Né? Ele estava lá entre os 12 quando Jesus manda eles para poder curar, né, para poder passar pelas cidades operando milagres e tudo mais. Judas participou dos milagres de multiplicação, ele ouviu os ensinos de Jesus. Mano, Judas participou de tudo. E ainda assim, no final, ele caiu. Então, a trajetória de Judas deixa claro que o quê? Ele nunca creu em Jesus. O Deus dele era o dinheiro. Tanto que tem, né, eu acho que 2 passagens bíblicas que mostram isso bem claro, é quando, agora eu esqueci qual que é a referência certinha, mas quando fala que ele que era o responsável
pelas finanças do ministério de Jesus, digamos assim, ele repreende aquela mulher que foi derramar o bálsamo, né, aos pés de Jesus. Aí Judas fala, Jesus, era melhor essa mulher estar vendendo o perfume, né, para poder doar o dinheiro. Aí a Bíblia fala lá, ele não estava falando isso porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele fazia um caixa dois ali, ele pegava o dinheiro do ministério. E obviamente, o episódio mais famoso, que ele traz Jesus por dinheiro. Então, fica claro que o Deus que reinava no coração de Judas não era Jesus, era o dinheiro. A gente vai percebendo, então, a diferença. De novo, experiência religiosa e salvação genuína. E, finalmente, o outro trecho que eu queria colocar para a gente aqui, está na primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 a 19. Diz assim, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Só uma aguinha aqui, gente. Esse finalzinho aqui que eu queria destacar. Eles saíram do nosso meio. Aqui João está falando de uma galera de falsos profetas. Né? Quando a gente lê a carta lá, eram falsos profetas que haviam saído da igreja para começar a ministrar um evangelho falso. Então, ele está se referindo a esse grupo aqui. Esse grupo que está aí fora, ministrando o evangelho falso, ministrando o evangelho que está deturpado, eles saíram do nosso meio. Mas, na realidade, não eram dos nossos. Então, tipo assim, eles saíram da igreja, a igreja visível, 4 paredes, eles saíram aqui do nosso meio evangélico, digamos assim, mas eles nunca foram dos nossos, ou seja, eles nunca foram do corpo de Cristo. Porque se eles fossem dos nossos, ou seja, se eles fossem participantes do corpo de Cristo, eles teriam permanecido com a gente. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, eles nunca fizeram parte do corpo de Cristo. Percebe a diferença? Eles eram parte da igreja. 4 paredes, reunião, louvor, eles eram parte desse movimento aqui. Mas do corpo de Cristo, eles nunca fizeram parte. Aqui João está se referindo, né, aos falsos mestres, eles ensinavam heresias, mas que por um tempo eles estavam na igreja. Eles conviviam com a comunidade cristã. Porém, João deixa claro que eles nunca haviam tido a fé salvadora. E a prova disso é que eles se afastaram do verdadeiro evangelho. A prova de que eles nunca fizeram parte do corpo de Cristo é que eles saíram para pregar uma mentira. Então, fica a pergunta, né? A partir disso, a partir desses textos que a gente leu, e talvez das coisas que estejam borbulhando aí nas nossas mentes a partir disso que a gente está falando, e o crente que se desvia? Né? É uma fala muito comum no nosso meio. Né? Cadê o irmão? Tem muito tempo que eu não vejo, ele desviou e tal. E esse irmão, e esse crente que se desvia? Bom, baseado em tudo que a gente falou, em tudo que a gente leu aqui, das duas opções, uma. Ou ele nunca foi um cristão genuíno, ou ele está enfrentando uma crise de fé. Das duas, uma. R.C. Sproul, que é um teólogo que a gente acompanha muito, eu vi um estudo dele para poder montar esse estudo nosso aqui, e ele fala o seguinte, se você tem fé genuína e está coberto pela graça salvadora, se você tem essas coisas, você nunca vai perdê-las. Mas se você perdê-las, é porque você nunca as teve. Então, isso é interessante, né? A gente está perdendo algo que a gente nunca teve. Cristãos verdadeiros podem ter quedas sérias e graves, podem enfrentar crises na fé, mas nunca uma queda definitiva da graça. Se o cara ele é cristão verdadeiro, foi verdadeiramente alcançado por Jesus, está sendo verdadeiramente alvo da obra do Espírito Santo, não tem como essa pessoa ter uma queda definitiva da graça. A gente estudou isso semana passada, é uma graça irresistível. E aqui a gente cita outro exemplo bíblico, que é Pedro. Também outro exemplo muito famoso dentro desse tópico, né? Judas e Pedro, a gente falou de Judas agora há pouco, vamos pegar a trajetória dos dois. Os dois experimentaram do mesmo discipulado, tiveram o mesmo mestre, conheceram o mesmo Jesus, conviveram com o mesmo Jesus, serviram no mesmo ministério e ambos cometeram erros terríveis contra Deus, contra Jesus, né? Judas trai e Pedro nega. Então, erros horrorosos, né? Que a gente olharia e fala, mano, não tem como salvar esse cara. Não tem como esse cara se salvar não. Não tem como trazer esse cara de volta. Só que diferente de Judas, que a gente viu aqui que
fica clara, a Bíblia deixa claro para a gente que o coração dele era tomado por outra coisa que não Jesus, diferente de Judas, houve arrependimento e conserto para Pedro. E a crise de fé dele foi resolvida pelo próprio Jesus, né? No final do Evangelho de João, quando Jesus meio que confronta Pedro, né? Pedro, tu me amas e tudo mais. Então a gente vê que houve conserto para Pedro, ele não caiu definitivamente da graça. Mesmo ele tendo passado por um erro gravíssimo, cometido um erro gravíssimo, e tendo passado por uma crise na fé tal que ele abandonou o ministério e voltou a pescar. Tipo assim, talvez ele mesmo tenha pensado, né? Cara, não tem salvação para mim depois do que eu fiz. E o próprio Jesus vai lá e traz ele de volta. Perceba o movimento aqui. Quem traz ele de volta é Jesus. Então, a gente está vendo aqui, pegando esses dois exemplos e tudo isso que a gente está falando, quando a gente fala da necessidade, da certeza da perseverança, a gente não está falando de uma caminhada perfeita. Porque existem lutas, existem até mesmo momentos de incredulidade na nossa jornada. E a gente tem que se lembrar que, como cristãos, nós somos nascidos de novo. Nós somos feitos nova criatura. E essa nova identidade, que é colocada em nós pelo Espírito Santo, a partir da obra de Cristo e tudo mais, essa nova identidade de uma nova criatura, de nascidos de novo, não é algo da qual a gente entra e sai. Tipo assim, beleza, hoje é domingo, então está todo mundo nova criatura, né? Porque é o dia do Senhor, a gente tem que vir na igreja, então está todo mundo crente. Amanhã é segunda-feira, já acabou, está todo mundo muito louco de novo e tal. E não é algo que a gente entra e sai. Não é algo que um dia a gente é, outro dia a gente não é. É uma identidade nova, é uma identidade permanente. E é uma certeza, e essa certeza de sermos nova criatura, de termos nascido de novo, é uma certeza que é assegurada pelo próprio Deus. A gente vai falar um pouco disso mais para frente também. E aqui eu queria falar de um versículo que está lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 32 diz assim, isso é Deus falando, né? Por meio de Jeremias. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles para que nunca se afastem de mim. Jeremias capítulo 32, versículo 40. Vejam quem que é o agente aqui, quem que vai fazer as coisas. É Deus. Deus vai fazer uma aliança eterna e a partir dessa aliança ele vai nos fazer o bem. Deus vai pôr o temor dele no nosso coração para que a gente nunca se afaste dele. Perceba o movimento aqui. Então, voltando à nossa pergunta inicial, né, quando a gente abriu aqui o nosso estudo, a gente começou com a pergunta: os cristãos perdem ou não perdem a salvação? É possível para um cristão que foi genuinamente salvo, que experimentou e que experimenta ainda da ação do Espírito Santo, de nascer de novo, esse cristão, essa pessoa pode ou não pode perder a salvação? Então a gente pode responder não. Se ele é um cristão genuinamente salvo, que foi genuinamente alvo do Espírito Santo, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa resposta, porém, pode levantar um outro pensamento, que eu queria tratar aqui com a gente também. Que é o seguinte: se eu estou salvo para sempre, e nada do que eu fizer vai mudar isso, né? Tipo assim, aí eu fui lá, fizeram um apelo, eu levantei minha mão, fui lá na frente, aceitei Jesus. Minha passagem para o céu já está garantida. Então, e nada vai mudar isso, eu não vou perder isso nunca. Então, não importa o que eu faça, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque eu nunca vou perder a salvação. Se a gente fala que, né, não, beleza, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, você já pula para... não, então beleza, agora eu posso viver do jeito que eu quiser, porque a salvação está garantida. Se você tem esse tipo de pensamento, talvez você não tenha entendido o que é salvação em primeiro lugar. Eu conheço uma pessoa que ele já é mais velho, aí me contaram essa história, né? Quando ele era criança, eles para a escola bíblica, quando a gente, tipo assim, eu aceitei Jesus no dia tal, aí faz tipo um diplomazinho assim, sabe? Aí ele conta que não, mano, quando chegar a minha hora é só mostrar lá no céu que eu tô com esse diploma e acabou, já tô com a passagem garantida para lá. Só que vive a vida totalmente desregrada, né? Mas acha que aquele diploma que já ele aceitou Jesus no dia tal já está suficiente para... né? E esse é um pensamento muito errado, que por muitas vezes, quando a gente fala sobre as doutrinas da graça, sobre até os pontos, né, do calvinismo mesmo, muita gente questiona. Ah, não, então, e a santificação? Se a salvação, se não tem trabalho do homem nisso, né, se a salvação é exclusivamente uma obra de Deus, então a gente pode viver do jeito que a gente quiser. Né? Tipo assim. Mas, aí, de novo, se a gente tem esse tipo de pensamento, talvez a gente não tenha entendido o que é salvação.
Vamos lembrar, a gente estudou isso ao longo desse mês. Nós estávamos totalmente depravados. O nosso coração é um coração enganoso, corrupto, como Jeremias também fala. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como os apóstolos vão falar aqui também. Então, essa era a nossa situação diante de Deus, por causa do pecado. Então, quando a salvação de Deus nos alcança, existe um propósito para essa salvação. Romanos capítulo 8, 29, fala que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Esse é o objetivo da salvação. Para que nós sejamos conforme, para aquilo que foi depravado pelo pecado, aquilo que foi, disforme, existe essa palavra? Que foi deformado. Que foi deformado pelo pecado, vai sendo novamente conformado ao plano original, que é o quê? Sermos a imagem de Jesus. Então, existe um propósito para a nossa salvação. Então, olha esse cenário. A gente está diante de uma salvação graciosa, que nos transforma em nova criatura, que vai consertando aquilo que o pecado desarrumou, isso por meio da ação do Espírito Santo. Então, a partir dessa salvação, a partir desse movimento que Deus faz em nós, não faz o menor sentido continuar vivendo como se nós fôssemos escravos de algo que a graça supera. Porque é o que Romanos vai falar também, né? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, para nós que nos dizemos salvos pela graça de Deus, não faz sentido continuar vivendo como se a gente ainda fosse escravo de algo que é menor que a graça que nos alcançou. Isso é a salvação. Então, se a gente tem esse pensamento de, não, eu sou salvo para sempre, então eu posso ver do jeito que eu quiser, cara, você não entendeu o que é salvação. Você não entendeu ainda que a partir do momento que a salvação te alcança, você não é mais escravo do pecado. Então, não faz sentido, não tem lógica. Não é nem questão de espiritual e tudo mais, não. É um exercício de lógica mesmo. Não tem sentido você viver de um jeito que contradiz aquilo que a salvação te propõe, que é viver por meio da graça. Não faz sentido. Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 1, e aqui depois eu vou convidar vocês para lerem justamente essa transição de Romanos capítulo 5 para Romanos capítulo 6, a gente não vai ler agora, porque Paulo fala justamente disso, de salvo para sempre, de como que essa salvação vai se mostrando ao longo da vida. Eu quero só destacar 2 versículos aqui. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Olha a fala de Paulo aqui. A gente já morreu para o pecado. Se a gente está salvo, a gente já morreu para o pecado. Então não faz sentido continuar vivendo para o pecado. Você morreu para ele. E ele retoma o pensamento no verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E aqui, gente, são 2 conceitos básicos que precisam ficar muito claros na nossa mente. Justificação e santificação. São os 2 aspectos da salvação, digamos assim, né? A justificação é quando Deus nos declara justos por causa da obra de Cristo. Não por nossa obra, mas por causa do que Cristo conquistou por nós na cruz. E isso é feito de uma vez por todas. A justificação de que Cristo alcançou por nós, essa justificação, essa justiça é aplicada a nós pelo Espírito Santo. E isso é de uma vez por todas. Então, e nada pode nos separar do amor de Deus. Agora, a santificação é uma obra contínua, é uma obra progressiva, é um ato de Deus, mediante o qual Ele, pelo seu Espírito, pela sua palavra, é o que eu falei, vai nos conformando dia a dia, pouco a pouco, à imagem de Jesus. Perceba, portanto, que a perseverança dos santos ela está totalmente atrelada ao trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é algo que a gente faz sozinho. E não é algo que contradiz aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Pelo contrário, é a partir do que Cristo conquistou por nós, eu vivo a partir disso. Do que Cristo conquistou por mim. Porque se eu viver de uma maneira seguindo a minha vontade, é o que está falando aqui. Eu estou crucificando Jesus de novo. O sacrifício de Cristo não fez diferença para mim. Porque ele morreu no nosso lugar para nos resgatar desse lugar de morte, de pecado. Nós perseveramos justamente porque nós não fazemos mais o que a gente quer, mas porque nós vamos sendo transformados para fazer a vontade de Deus. Vamos voltar aqui para o nosso texto base, para a gente entender isso melhor. Hebreus capítulo 6, agora a partir do verso 9. A gente vai ler do 9 ao 12. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira,
Estamos certos de que coisas melhores nos esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Existe aqui, então, o autor está colocando aqui para a gente um desejo que ele tem para que os seus leitores, eles perseverem como cristãos, né? Eles sejam aplicados até o fim, é o que ele fala aqui, né? Que vocês continuem mostrando até o fim o mesmo empenho, para que eles sejam aplicados e não se tornem indolentes, não se tornem preguiçosos, aqui no versículo 12 que ele fala, mas tenham fé e paciência como os heróis da fé, que ele, inclusive, ele vai falar aqui em capítulo 11, né? Então, vamos lembrar do que eu falei lá do início. Deus é soberano. E por meio de Cristo, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor dele, do amor de Deus. Porém, nós somos chamados a manter a nossa esperança viva até o fim. Né? Nós somos chamados a ser santos como Deus é. E olha só que interessante, né? Então, como que a gente faz isso? E a maneira pela qual Deus mantém o crente, o cristão firme, é através dessas advertências presentes na Bíblia, que estão aqui na Bíblia, né? Como essas que a gente leu aqui, e várias outras também, né? Esses textos que muitas vezes meio que colocam uma condicional e que muita gente questiona, não, aqui está falando que se fizer tal coisa, vai acontecer tal, eu vou perder minha salvação. Mas não veja isso como uma questão de, olha, se você é perigoso você perder a salvação. Mas veja esses textos como advertências, porque é por meio dessas advertências que Deus vai nos mantendo firme. Deus vai nos ajudando a perseverar. Deus nos salvou e, a partir disso, Ele nos convoca a viver pelos meios da graça, né, pelos quais Ele determina que a fé seja preservada, seja nutrida, cresça, seja desenvolvida. Né? É por isso que a gente ora. É por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente vem na igreja, por isso que a gente tem comunhão com a igreja. E eu acho que João é o apóstolo que vai deixar isso mais claro no seu evangelho e também nas suas cartas, porque ele fala muito isso, né? Aquele que diz que conhece e ama ao Senhor, obedece aos mandamentos dele. Perceba que existe uma condicional aí mesmo. Não no sentido de você vai perder a salvação, mas é uma advertência. Olha, você que se diz salvo, você que diz que conhece, que ama ao Senhor, então você obedece aos mandamentos dele. Isso não é uma coisa separada da outra. Ah, eu amo a Deus, mas eu não obedeço. Não, então você não ama. Ah, eu obedeço sem amar. Então você não conhece quem Deus é, porque você é um religioso. Você está obedecendo sem conhecer a quem você está obedecendo. A obediência em amor, a conformidade à vontade santa de Deus são sinais da atuação do Espírito Santo em nós. Né? A gente falou isso aqui durante essa semana, né? Qual que é o sinal que o Espírito Santo habita em nós? Talvez o sinal mais claro seja o arrependimento. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente vai se conformando à vontade de Deus, quando a gente vai vendo que aquilo que a gente fazia de algo que incomoda, aquilo que para a gente era uma prática comum, mas que à luz da palavra é uma prática errada, quando a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai vendo a atuação do Espírito Santo em nós. E, finalmente, né, o autor aqui vai terminar o capítulo, a gente não vai ler essa parte, porque o tempo também já não nos permite, mas aqui do versículo 13 até o final do capítulo, ele vai falar sobre a imutabilidade da promessa de Deus, né? Principalmente a promessa feita a Abraão, e aí a gente volta lá para o Gênesis, né? A promessa feita a ele de que toda a terra seria abençoada por meio da descendência de Abraão, aqui fazendo uma referência a Jesus que viria, né, por meio da descendência de Abraão. E aqui o autor continua, né? É impossível que Deus minta, a sua promessa não muda, e nós temos essa esperança, aqui no versículo 19, nós temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Então, eu acho esse versículo muito bonito. Essa esperança de uma promessa imutável, feita por um Deus imutável, a gente tem essa esperança como uma âncora firme. Não é algo que balança, não é algo que um dia é e outro dia não é, não, mas é uma âncora firme, que nos segura, que nos dá esperança. E aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Isso é Paulo falando lá em Filipenses. A perseverança dos santos, portanto, não é uma garantia de perfeição, mas é a garantia de que Deus vai nos ajudar nesse combate para que nós nunca nos acomodemos ao pecado, mas tenhamos o caráter de Cristo formado em nós dia a dia. Um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez. Então, já chegando aqui ao final do nosso estudo,
Um dos livros também que eu usei para fazer esse estudo é Os 5 Pontos, do John Piper, que até o Rodrigo indicou semana passada também. É um livro muito bom, pequenininho, e se você tem facilidade com o inglês, ele está disponível no site Desiring God, né, o site do ministério do John Piper. Mas é um livro muito facinho de achar também. E lá, o John Piper ele conta um experimento muito interessante que ele costuma fazer. Ele chega para algum cristão, para algum crente, e pergunta: olha, por que você acha que vai continuar sendo cristão amanhã? Né? Por que você acha que amanhã, quando você acordar, você vai continuar tendo uma fé salvadora? Né? E o John Piper conta que ele faz essas perguntas justamente para ver o que a pessoa pensa sobre perseverança. Tipo assim, onde que a fé dessa pessoa está alicerçada? Né? Ele faz esse experimento. E a resposta bíblica para essas perguntas não é tipo assim, não, eu sei que eu vou escolher continuar obedecendo a Jesus amanhã, eu sei que eu sou muito bom, eu estou comprometido com Jesus, o meu compromisso com Jesus é 100%, é firme e tudo mais. Aí eu trago para a gente, assim, faça uma análise sincera. O seu compromisso com Jesus é realmente 100%? É realmente sem falhas? É perfeito? É tipo assim, é case de sucesso de como seguir a Jesus? De verdade? Falando por mim, eu sei que o meu não é. Então, confiar que nós vamos continuar tendo uma fé salvadora amanhã, quando a gente acordar, e confiar que essa vai ser a verdade por minha causa, é uma confiança muito frágil. Porque um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. O pecado, eu ainda vivo num mundo que é corrompido pelo pecado, eu estou sendo transformada ainda, eu tenho as minhas fraquezas, as minhas falhas, então eu sei que o meu compromisso com Jesus não vai ser 100% sem falhas, não vai ser. Agora, se a gente muda o olhar aqui, né, que a gente vai continuar acreditando em Jesus amanhã, a gente vai continuar sendo alvo da graça salvadora amanhã, porque Deus é fiel. Né, e Ele é fiel mesmo quando a gente não é. Porque o Espírito dele age em nós, nos conformando à imagem de Cristo. E porque, como a Bíblia nos ensina, ele vai terminar o que ele começou. Ele não vai abandonar a obra no meio do caminho. Sabe? Tipo, não vai chegar um dia, não, cara, já deu, para você já deu, acabou aqui. Isso não vai acontecer. A Bíblia fala que a boa obra que ele começou em nós, o próprio Senhor vai completar. E eu quero concluir o nosso estudo com 2 versos e algumas aplicações, que estão na carta de Judas, os versos que eu quero ler. A carta de Judas é um capítulozinho só, te convido a ler depois, até porque eu acho que ele trata muito bem desse assunto, né, perseverança dos santos. E no final do capítulo, no versículo 21, Judas, e aqui não é o Judas que traiu, né, obviamente, né, é o outro Judas, ele vai falar para os crentes, né, para a galera que está lendo ele. Ele fala o seguinte, olha, guardai-vos no amor de Deus, versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, olha só, o que Judas está colocando aqui? Que como cristãos, nós temos responsabilidades. Foi o que eu falei no início e a gente falou aqui ao longo do nosso estudo. A gente tem que se guardar no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Crescendo em santidade. Então, existe sim uma responsabilidade nossa nisso. Nós devemos buscar estar guardados no amor de Deus. Só que é legal que ele termina a carta dele, versículo 24, falando o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Então, olha só. No versículo 21, Judas fala para a gente se guardar no amor de Deus. Só que ele termina o seu capítulo, né, dando glória àquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. Então, o que isso nos ensina? Que nessa caminhada da fé, a gente não depende exclusivamente dos nossos esforços. Falando aqui agora, eu lembrei de uma cena que eu vi já deve ter algum tempinho já, mas que ficou guardado, que eu acho que ilustra bem isso aqui. Eu estava indo trabalhar, eu já estava lá no centro, e eu vi um pai com uma criança na bicicleta, e o pai estava ensinando o menino a andar de bicicleta, e ele estava felizão, né, o menino andando de bicicleta, achando que estava andando sozinho e tudo mais, só que a bicicleta tinha rodinha. Aí essa cena eu achei muito interessante, tipo assim, o menino está lá se esforçando e tudo mais, e o pai estava, obviamente o pai estava lá, mas quem estava ajudando a guiar a bicicleta eram as rodinhas e o pai. Fraga? E eu acho que se ilustra bem isso. Existe um esforço nosso, sim, mas quem está guardando esse nosso andar na bicicleta é o Senhor.
Né? Quem está guardando a gente de tropeçar de forma definitiva é Deus. Então, eu acho que esse versículo mostra isso, né? Que a gente não depende exclusivamente dos nossos esforços nessa caminhada da fé. A gente desenvolve a nossa salvação, é o termo que Paulo fala lá em Filipenses, né? Põe a sua salvação em ação, porque Deus efetua em nós tanto o querer quanto realizar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A ação sempre parte dele, a primeira ação sempre parte dele. E a gente responde a isso. Quem nos guarda de tropeços, como Judas está falando aqui, é o Senhor, que continua fiel mesmo quando a gente não é. E eu quero fazer algumas rápidas aplicações para a gente poder orar. Bom, primeiro, para você que talvez tenha entrado aqui e ainda não se entregou a Jesus, né? Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, o meu conselho é que para que você não resista ao chamado do Espírito Santo. A gente viu hoje o texto de Hebreus, leia depois com mais atenção, Hebreus capítulo 6, a gente viu hoje que o homem, né, mulher aqui, pode chegar em um estado de apostasia tão grande que o seu coração se torna irreversivelmente insensível ao chamado do Espírito Santo, ao arrependimento gerado pelo Espírito. A pessoa pode chegar nesse ponto. Então, se você está aqui hoje e ainda não conhece a Cristo, ainda não se entregou para Cristo, busque conhecer quem Jesus é, o que Ele fez, o que Ele conquistou por nós, porque é esse conhecimento e o que esse conhecimento pode produzir em você que te leva à vida verdadeira. Não apenas a vida eterna, tipo assim, igual eu falei, né? Vou aceitar Jesus para garantir meu lugar no céu. Mano, viver para Jesus é mais que isso. É ter a nossa vida transformada, é ter a nossa identidade transformada. E aos que já são cristãos, eu quero destacar aqui alguns cuidados e alertas como aplicação para a gente também. A gente viu hoje aqui que não importa se a gente é velho de igreja, se a gente tem todos os dons, se a gente participa de todos os ministérios, se o nosso dízimo é o maior da igreja, isso não importa. Não interessa. O que redime a nossa alma é a salvação graciosa recebida por meio da fé em Cristo. Então, procure reconhecer se você está vivendo de experiências religiosas. De vir no culto e achar que isso já é suficiente, de vez em quando você lê um salmo e já acha que isso está ótimo. Então, procure reconhecer mesmo na sua vida se você está vivendo disso, se o que está alimentando a sua caminhada é uma mera religiosidade e não uma fé verdadeira. Porque a gente está vendo aqui, isso aqui não sou eu falando, é Jesus falando, lá no Sermão do Monte, como a gente viu, experiência religiosa não salva ninguém. Porque Jesus vai chegar no final e falar, cara, beleza, você cantou, você profetizou, mas eu não te conheço. Então, procure ver se você está vivendo apenas de experiência religiosa e clame para que o Espírito te leve a uma conversão verdadeira. Gente, ser crente, ser cristão, não é só vir na igreja. Tem mais que isso, muito mais. Em segundo lugar, não sejamos tão rápidos em julgar irmãos que se desviam. A gente não tem o poder de dizer se essa pessoa se tornou um apóstolo ou se ela está passando por uma crise de fé, porque a gente não conhece o coração da pessoa. Se a gente estivesse lá naquela situação com Pedro lá, provavelmente a gente ia olhar, mano, nossa, esse erro aí já era, velho, acabou pro cara. Ele negou Jesus. Provavelmente na nossa visão não ia ter salvação para ele nunca. Então, dentro do nosso contexto aqui, que muitas vezes a gente até convive com pessoas que são cristãs ou que passaram pela igreja e tudo mais, mas que se desviaram por algum motivo, a gente não seja tão rápido em julgar essa pessoa. Na verdade, sim, se possível, nem julga essa pessoa, né, que não cabe a nós. A gente não vê o coração dessa pessoa. Talvez ela esteja enfrentando uma crise de fé. Então, como Judas fala aqui na sua carta também, o nosso papel é orar por essa pessoa e se compadecer daqueles que estão em dúvidas quanto à fé. O nosso papel é esse. Não é falar, mano, você vai para o inferno, acabou, desculpa, não tem chance mais para você. Mano, o nosso papel não é esse. O nosso papel é orar para aqueles que estão em dúvida. Para que Jesus os alcance novamente. Novamente não, né? Para que Jesus os resgate e os traga de volta à comunhão, à comunidade. E, finalmente, que a gente tenha a nossa esperança em Cristo como uma âncora segura e firme. Como Paulo fala lá em Filipenses, nós ainda não obtivemos a perfeição. Mas a gente prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, que tudo isso que a gente falou, que sirva como uma segurança para a gente, porque às vezes a gente talvez passe por dias em que
sei lá, deu tanta crise e talvez você tenha pecado de uma maneira tal que você pense, cara, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E se você tem esse pensamento, talvez já seja um sinal de que sim. Porque eu acho que você não estaria tendo esse pensamento se não fosse o Espírito Santo te convencendo do pecado, né? Porque é Ele que nos convence do pecado. Então, que a gente tenha essa segurança de que Deus vai nos preservar e vai nos guardar de tropeços até o fim, que a gente tem isso realmente como uma segurança, como uma âncora firme, como o autor de Hebreus está falando aqui. E que isso nos leve a andar de acordo com aquilo que a gente já alcançou, como Paulo também fala. Confiando, né, como está lá em Romanos, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é a nossa segurança. Nada pode nos separar do amor de Cristo, então que Ele, né, que o Espírito nos ajude, nos ensine a andar por meio desse amor que é derramado em nós, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio de sua palavra. Amém? Irmãos, eu estou disponível para dúvidas. Caso eu não saiba o que responder, a gente chama os pastores para nos ajudarem. Dicas de material. Eu usei três pregações sobre esse tema. É só jogar lá Perseverança dos Santos no YouTube. Eu vi a do R.C. Sproul, a do Augustus Nicodemos e a do Dois Dedos de Teologia. E também o livro do John Piper, que está disponível lá no Desiring God, mas também é um livro facinho de achar em português.